Vamos falar agora sobre os crimes relacionados ao abuso físico. O primeiro crime, quando se tem abuso físico, que vem à mente é a lesão corporal. A lesão corporal é um crime previsto no artigo 129 do Código Penal. E esse é um dos crimes mais comuns que decorrem do abuso físico, né? Esse crime, ele consiste em causar lesão corporal de qualquer natureza, seja ela leve, grave ou gravíssima. Os graus da lesão corporal vai depender da natureza da lesão, tá? A uma pessoa, seja por meio de violência ou por negligência ou por omissão, tá? Então, não significa apenas uma ação, pode ser uma inação que gere uma lesão corporal. Outro ponto que a gente tem que falar quando a gente fala de abuso físico é que o abuso físico, ele é previsto na nossa Lei Maria da Penha, que é a nossa grande referência ali, e a nossa referência nacional e internacionalmente, no âmbito da proteção da mulher, no âmbito da violência doméstica. E ele é previsto ali como uma das principais formas de violência contra a mulher. E o que ocorre? A Lei Maria da Penha, ela não cria um crime de violência doméstica, é importante que vocês tenham em mente, mas ela faz com que crimes do nosso Código Penal, como, por exemplo, a lesão corporal, eles sejam tratados de maneira mais dura quando se trata de uma situação de violência doméstica. O que é uma situação de relação doméstica? É uma relação íntima de afeto. Geralmente, a gente tende a achar que incidiria a Lei Maria da Penha apenas para situações de coabitação, em que a pessoa mora na mesma casa. Isso acontece? Isso acontece. Se as pessoas elas moram na mesma casa, incide a Lei Maria da Penha. Mas também incide para qualquer relação íntima de afeto. O que seria isso? Um ex-namorado, por exemplo, ou um ficante constante. Tudo isso vai envolver o quê? A aplicação da Lei Maria da Penha, que vai tratar os crimes de uma maneira mais dura, mas mais do que isso, ela vai te conceder a ideia, né, a tutela da medida protetiva. O que isso significa? Que a partir do momento que você se depara ali com uma violência física, você pode, né, recorrer às autoridades para que as autoridades façam, num momento bem rápido, você pede isso já na delegacia da mulher, quando você for procurar, que se tem uma medida protetiva de urgência, que faz com que o agressor ele não possa mais, né, frequentar os mesmos lugares que você, que ele não possa ter contato, evita com que ocorra novas lesões. Então, a gente vai ter uma aula só para falar sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, para você conhecer os seus direitos, mas é importante que você saiba de antemão que o abuso físico, se for numa situação de relação íntima de afeto, pode ensejar uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha para resguardar a tua integridade física, e é algo que você deve recorrer a uma delegacia especializada, e já no momento que você fizer e sinalizar a ocorrência, você tem que se posicionar falando que você gostaria, né, que você sofre, né, que você está com medo, e que você tem medo que isso se repita, e que você gostaria de uma medida protetiva de urgência. Outro crime que a gente fala do abuso físico é o crime de homicídio, né? Com a qualificadora do feminicídio, que está no artigo 121 do nosso Código Penal. Como eu falei, o abuso físico é um grande red flag para que depois aquele abusador ele perca a mão e venha, né, a matar a vítima. Então, é muito importante que você tenha em mente que, em caso de abuso físico, não dá para tolerar. É uma situação sistêmica e você precisa tomar providências, tá? A tortura, né, é um crime que está previsto numa legislação esparsa, né? E esse crime, ele parte como base de causar sofrimento físico ou mental de forma intencional e sistemática e contínua a essa pessoa, com o objetivo de obter informações, de punir, de intimidar e outras situações. Temos também o crime de estupro, que a gente vai falar mais quando a gente falar de abuso sexual, mas para ter o crime de estupro, conforme o previsto no nosso Código Penal, que é o artigo 213, é necessário ter violência ou grave ameaça. Vamos ter outras figuras que não envolvem violência, grave ameaça, mas não são qualificadas pelo nosso Código Penal como estupro. Então, para ter estupro, tem que ter violência ou grave ameaça. O abuso físico, ele também pode incorrer no crime de ameaça, que é o artigo 147, em que, neste caso, não tem, de fato, um mal físico causado, mas tem uma ameaça de um mal físico, né? Então, a ameaça, ela é configurada quando alguém, uma pessoa, né, ela vai lá
e faz uma ameaça de um mal grave, iminente, causando medo. Ou seja, ela fala, se você for em tal lugar, eu vou te bater. Então, neste caso, de fato, não há o tapa, mas há uma ameaça do abuso físico. Então, isso configuraria o crime de ameaça. Além disso, nós temos o crime de constrangimento ilegal, que está baseado no artigo 146 do Código Penal, e esse crime ele vai ocorrer quando alguém constrange outra pessoa por meio de violência ou grave ameaça para fazer algo contra a sua vontade. Ou seja, a pessoa vai lá, e ela quer ir numa festa, e aí, através do constrangimento ilegal, essa pessoa impede, porque ela amarra essa pessoa, por exemplo, ou tranca em casa, de não ir nessa festa. Nesse caso, pode incorrer no constrangimento ilegal. Então, esses são os crimes que envolvem o abuso físico, mas, mais uma vez, o abuso físico não deve ser tolerado, e ele é um grande red flag. Então, busque ajuda e recorra. Vá numa delegacia da mulher, vá num lugar especializado, e se tiver uma relação, né, o que é muito comum, uma relação íntima de afeto, peça, não hesita em pedir uma medida protetiva, tá bom? Estou aqui para o que você precisar. Até breve.